Eu descrevo as minhas atividades de uma forma tão diferente que eu tenho vergonha até de compartilhar. Porque, tipo, eu fico pensando assim, cara, eu tô viajando, mas eu vou viajar aqui só na minha. Então, tipo... Vou viajar sozinho. Porque eu fico pensando... Comprar só a passagem de ida. Porque eu realmente fico pensando, será que eu tô viajando ou eu tô indo aqui no convencional? E, tipo, eu me identifico nessa questão. Por exemplo, eu gosto muito de pensar por que as coisas acontecem e eu também gosto de ir um pouquinho além. Só que eu não sei se isso é bom ou ruim, se eu tô realmente desfocado ou focado. Ainda não descobri a resposta certa. Mas eu tenho essa questão, tipo, eu gosto de escrever as coisas que eu tenho que fazer de uma forma diferente, pensando diferente, mas eu deixo só pra mim, porque eu não quero que as outras pessoas vejam e perguntam, mas por que tu vai fazer isso? Faz assim, então eu tenho esse processo um pouco fechado ainda. Eu digo pra aí, cara, que ele sempre tem que compartilhar. Às Ele vezes ainda é um não cara existe muito o certo fechado. e errado. Você tá só convergindo e divergindo. É sempre isso. E as É o pessoas processo estão todo. pra ajudar. Exatamente. E ó, Carol falou uma coisa que eu acredito que seja muito importante. De novo, entra na questão da pergunta. Você tá se fazendo a pergunta certa, às vezes o cara tá pensando, eu quero inovar, mas espera aí, tu quer inovar, mas tem toda uma base que tu precisa construir para poder inovar, né? Então, os teus processos, eles estão alinhados, a gente consegue ver como é que é o processo de cada área, de cada setor, para a gente poder iniciar esse processo, né, de inovação, enfim. Mas acredito que algumas empresas, elas não têm essa visão, né? E não tem a visão também final de qual impacto que ela pode causar na vida do cliente. As pessoas querem ver o resultado. O resultado é ter o saldo ali no final do mês. Exatamente, mas elas não estão olhando para a jornada. Então, muitas das coisas que a gente fala para as empresas e especialmente clientes e tudo mais, é que a gente pega as expectativas, né? E muitas expectativas, eu quero ser igual a empresa X, a empresa Y. E a gente já sempre fala, você quer ter essa expectativa, mas você sabe que isso não vai ser da noite pro dia. Isso você não vai conquistar em um mês, porque essa empresa não conquistou em um mês. Sim. Conquistou depois de 10, de 15, de 20 anos. Então, a gente precisa ser paciente, mas a gente precisa começar a investir agora, né? A gente precisa investir agora em pessoas, a gente precisa investir agora em cultura, a gente precisa investir agora em novos processos, a gente precisa investir agora como a gente está fazendo as coisas, para poder a gente pensar no resultado ali a médio e longo prazo do que a gente vai alcançar. Então, eu acho que para não quebrar as expectativas das pessoas, se você aí quer trabalhar com inovação ou já trabalha com inovação ou quer aplicar inovação dentro da empresa, é legal que você pense a um pouco de médio e longo prazo. Nunca pense assim, vou começar um processo hoje e amanhã ele já vai trazer um resultado para mim. Não vai. Não vai. Tá a Ilana que trabalha com cultura e sabe o quão difícil isso levar, esse processo para dentro das empresas. E principalmente, todo mundo acha, nossa, a única coisa que eu quero, uma cultura de inovação na empresa. Só isso. Só isso. E aí você não se pergunta, né? Como é que eu posso construir isso? Né? Primeiro, forme suas lideranças. Veja como as lideranças atuam, se dá autonomia, se dá flexibilidade para criar. Como é que tá o teu processo? Tipo assim, quando uma pessoa tem uma ideia de mudança de um processo, quantos passos ela precisa dar até ser implantado pela empresa, né? A gente precisa se perguntar esse tipo de coisa. Quantos espaços de fala essas pessoas têm para compartilhar essas ideias? Quantos ambientes você abre? Quantas portas você abre para as pessoas serem o que elas são, para elas trazerem ideias e não serem... Trazer o conhecimento. Exatamente, trazer o conhecimento. Quais são essas portas, né? Então, a partir do momento que você se questiona sobre isso, você começa a criar uma base sólida que vai trazer os resultados.